Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continuem me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre uma pessoa que é bastante controvertida na internet e bastante famosa, supostamente por ter erudição ou por se definir como arqueólogo, o senhor Rodrigo Silva, que é pastor da Igreja Adventista. E uma das questões que eu sempre observo com relação a este pastor é que eu acho muito estranho alguém que possa se arrogar de certo cabedal intelectual ou de certo cabedal histórico no que diz respeito não somente à história do cristianismo e da igreja, como também até mesmo no âmbito teológico, possa ao mesmo tempo se afirmar ser uma pessoa aparentemente inteligente e ser adventista. Porque eu penso que existe um antagonismo profundo entre alguém estudar a história da igreja e seguir as teses, por exemplo, da Ellen White, ou então desta seita que surgiu no século XIX, e em particular por uma situação um tanto nebulosa de uma profecia que não deu certo, que foi a profecia que eles chamam de grande desapontamento, quando eles esperavam a volta de Jesus Cristo e essa volta nunca aconteceu. E aqui eu fico me questionando sobre esse alardeado cabedal cultural do Rodrigo Silva, porque ele sendo um estudioso da história do cristianismo e ele sendo aparentemente um estudioso de teologia e de história, ao que me parece ele pode ter certos conhecimentos de alguns pontos relacionados à Sagrada Escritura. Não sei, nunca avaliei suficientemente isso, mas eu posso dizer que do ponto de vista da história da igreja, da teologia, ele é muito, mas muito ruim. Como é que nós tiramos essas conclusões a respeito das deficiências culturais do Rodrigo Silva? Primeiro, quando ele toca no ponto Igreja Católica. Todas as visões que Rodrigo Silva coloca a respeito da igreja estão basicamente atreladas aos escritos da Ellen White, ou seja, essa cidadã que se tornou uma espécie de teóloga do movimento adventista, e quem lê os textos dela perceberá uma visão muito rasa de teologia, como também uma visão mais rasa ainda de história. Ou seja, um sujeito que fala sobre a Idade Média, como é no caso do Rodrigo Silva, ou a história da igreja, mesmo a patrística, enfim, para quem de fato conhece de verdade a patrística, vai perceber certas incongruências entre a história da igreja e as declarações da Ellen White. Com devido acatamento, com todo respeito aos adventistas, porque eu não tenho nada pessoalmente contra eles, mas eu não consigo ver neste ambiente, por assim dizer, de igreja ou de seita, ou de qualquer coisa que podemos chamar dos adventistas, qualquer referência que podemos dizer que seja minimamente inteligente ou minimamente erudito. Muito pelo contrário, quem se aprofunda na história da igreja necessariamente vai perceber que o adventismo não é coerente com a doutrina cristã. Vou mais além, não somente é incoerente com a doutrina cristã, como muitas vezes as suas chamadas teologias proféticas, por assim dizer, as suas profecias fajutas, que envolvem Daniel ou então Apocalipse, realmente não se coadunam nem com a história da igreja e nem com a história da humanidade. Simplesmente são adulterações, são manipulações grosseiras e muitas vezes baseadas numa visão que é até iluminista da igreja. Ou seja, todos aqueles elementos que nós chamamos da lenda negra, que é as calúnias, as difamações, como se a Idade Média fosse a época mais terrível da história, enfim, nós percebemos que se falarmos de verdadeiros historiadores sobre a Igreja Católica, há uma disparidade profunda entre as opiniões dos adventistas, as opiniões do pastor Rodrigo Silva e o que ele rotula de história da igreja católica, no caso, ou então história da Idade Média. Não existe nenhuma congruência factual entre o que o Rodrigo Silva diz sobre o assunto e sobre o que de fato aconteceu na história da igreja. E vamos mais além, se nós compararmos, por exemplo,
as contribuições que a Igreja Católica deu na história e o que é a seita adventista. Vamos analisar assim 19 séculos até chegar a essa seita nebulosa, que foi uma ruptura, inclusive, de alguns segmentos da Igreja Batista, e que, na verdade, engendrou inúmeras heresias ou inúmeras perspectivas completamente estapafúrdias e confusas. A começar pelo aspecto judaizante do adventismo, como também os aspectos até antitrinitários que existem em alguns segmentos adventistas. Aí eu pergunto para você uma coisa. Onde se adequa o adventismo em 19 séculos de história? Porque quando nós percebemos aquele livro horroroso, é um livro horroroso, em todos os níveis, no nível teológico, no nível histórico, enfim, é um livro fraudulento, chamado O Grande Conflito da Ellen White, que essa é a base histórica do Rodrigo Silva, o que me parece uma vergonha, porque um sujeito que se diz tão estudado não pode se prender necessariamente a uma literatura que não tem valor histórico. Quando nós falamos de Idade Média, por exemplo, nós pensamos nos historiadores que pesquisam o assunto, acadêmicos, ou até mesmo não acadêmicos, mas que pelo menos têm uma formação suficiente para o estudo de documentos, para saber como os homens da Idade Média pensavam, para entender as instituições do mundo medieval, como isso influenciou na modernidade e assim sucessivamente. Se nós analisarmos isso, ao que parece na retórica do Rodrigo Silva só existe Ellen White. E aqui nós podemos pressupor duas coisas com relação ao Rodrigo Silva. Ou ele tem uma profunda deficiência de formação, ou se ele estudou a história da igreja suficientemente por historiadores sérios e, no caso, história medieval, e se ele estudou os teólogos medievais e os autores patrísticos, se ele estudou isso e continua sendo adventista, então podemos deduzir que ele é uma pessoa, no mínimo, desonesta. Não existe meio termo. Você não pode ser adventista e depois de ler a história da igreja, na visão dos acadêmicos, na visão de pesquisas sérias, e mesmo você ler a patrística e tudo mais, você não pode ser necessariamente adventista e você não pode endossar as bobagens da Ellen White e de muitos outros autores adventistas. Não tem jeito. Não tem sentido. É como se você quisesse adaptar água e óleo. Não tem como se mesclar. Se você é adventista depois de todos esses estudos, ou você é muito idiota, ou você é muito desonesto. Ou então você tem uma terceira solução. Simplesmente você não teve contato com esses textos. Vamos analisar um dos dogmas essenciais do adventismo, que é o sábado, que é muito defendido pelo Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva não vai me indicar um texto do século I, nem mesmo no Novo Testamento. Ele não vai me indicar um texto do Novo Testamento, e mesmo um texto do século I, até o século IV, até o século V, e nós estamos falando aqui da patrística propriamente dita, os textos patrísticos. Ele não vai me indicar um texto que seja defensor da ideia do sábado como dia do Senhor. A patrística é unânime em falar do domingo, que o domingo está vinculado ao dia da ressurreição. Que os primeiros cristãos guardavam o domingo como dia santo por relembrança daqueles acontecimentos que ocorrem no Evangelho. Como também inúmeros outros aspectos da lei judaica foram abandonados. Um deles é, no caso, a circuncisão. O próprio Paulo de Tarso fala que o batismo é o substituto da circuncisão. Temos também questões relacionadas, como eles adoram manipular as profecias de Daniel, quando eles dizem que vão mudar os tempos e a lei, aí de repente o Rodrigo Silva fala que isso aí é a mudança do calendário. O que ele entende como calendário da modernidade? Então ele está dizendo que o calendário que nós vivenciamos hoje, 2023, 1º de abril de 2023, isso é uma mudança do calendário que nos leva ao paganismo. Quer dizer que 2023 anos depois de Cristo, para ele é paganismo, quando ele fala de mudança de calendário.
quando na verdade o próprio Paulo de Tarso desmente Rodrigo Silva e diz que basicamente nem luas, nem sábados, nem hábitos alimentares, já que serão sombras do que virão. O Evangelho desmente o Adventismo. Como também o Evangelho e as cartas de Paulo, enfim, de Pedro, de Tiago, todos eles desmentem o Adventismo. E aí, saindo para a história da igreja, porque nós temos que entender que quando falamos de ortodoxia, não é você agora se sentir inspirado do Espírito Santo e ignorar 2000 anos de história, não. Eu quero saber qual a opinião que você tira do texto bíblico que se coaduna com uma verdade que existe desde a era cristã e que foi preservada durante 2000 anos. Vocês, protestantes, nunca me responderão isso. Existem muitos cidadãos aí que, porque eu li e pedi ajuda do Espírito Santo, pronto, agora se acha o homem revelado por Deus. Eu disse, bom, se você acha que é isso, então você vai ter que dizer que 2000 anos de história precisaram esperar você para se manifestar, para que todos nós sejamos salvos, já que 2000 anos de história não revelaram verdade a ninguém. Mas para afirmar isso, tem que afirmar que Cristo também é mentiroso, porque Cristo dizia que assistiria a sua igreja até o final dos tempos. Bom, então parece que Cristo foi tomar um cafezinho, deixou tudo abandonado para que você, iluminado, aparecesse e realmente descobrisse qual é a legítima interpretação da Bíblia. Bom, esses são os absurdos que surgem dentro desse chamado livre exame bíblico. Mas vamos voltar à questão do Rodrigo Silva. Se ele leu Patrística, se ele leu a história da igreja, e não aos olhos da Ellen White e da seita adventista, mas dentro de um olhar estritamente acadêmico, com certeza, no mínimo, ele não seria adventista. Não seria de jeito nenhum. Mas aí vai das razões pessoais do Rodrigo Silva, porque eu não conheço as razões dele. Mas eu posso concluir, sem medo de errar, que existem incongruências, como também há uma certa deficiência de conhecimento do pastor Rodrigo Silva com relação à história da igreja. Isso aí é evidente. Isso aí é inegável. Eu vou repetir aqui e que todos os adventistas me ouçam. Você não pode ser adventista e depois de ter lido a história da igreja, não a história da Ellen White, eu estou falando história da igreja com leitura acadêmica, com todos os seus prós e contras, tá? Existem críticas sobre a história da igreja, mas também existem alguns pontos que vão mostrar que a história da igreja não foi essa coisa terrorista que vocês estão pregando aí. Não existe uma situação nesse sentido em que uma pessoa estudando a história da igreja desde a época patrística até os dias de hoje, falando não somente de historiadores, de teólogos, enfim, não há nada que possa manter a crença no adventismo. Nada. Mesmo quando Ellen White elogia Lutero, porque no livro do Grande Conflito ela fala que aquilo ali foi algo divino, não? Deus usou Lutero, aquele tipo de coisa. Mas eu pergunto uma questão básica. Lutero nunca guardou o sábado. Lutero não concordaria com a maior parte das doutrinas da seita adventista. Aí eu pergunto para vocês. Então existe um grande problema, porque da feita que essa cidadã está apoiando alguém que na verdade segue alguns postulados que foram guardados pelo catolicismo, como por exemplo o domingo, então Lutero seria herege também para os padrões do adventismo, como de fato alguns pastores protestantes dizem na cara dura contra a reforma protestante, dizendo que a reforma protestante guardou coisas que eram, entre aspas, católicas e portanto pagãs. Mas eu digo e continuo a repetir, muita gente chega para mim e fala, o Rodrigo Silva fez, sei lá, doutorado, mestrado, não sei o que, inclusive parece que foi na PUC, enfim. E baseado nisso, eles querem partir do pressuposto de que as considerações teológicas do Rodrigo Silva são válidas porque ele estudou numa pretensa universidade católica. Primeiramente, universidades católicas da atualidade, principalmente no Brasil, são completamente secularizadas. Eles não se importam em nada com religião. Você pode falar qualquer coisa. Se hoje em dia a universidade fala
que não existe sexo biológico, ou sei lá o que, né? Que o sexo é uma construção social. Se o pessoal fala, sei lá, inúmeras asneiras ideológicas, por que não se sustentaria também asneiras teológicas? Inclusive no que diz respeito ao trabalho do Rodrigo Silva sobre o bom ladrão na cruz, em que ele diz que, na verdade, o ladrão da cruz não subiu com Jesus Cristo no paraíso, porque se ainda hoje, né, é apenas uma vírgulazinha que tinha lá, e ele começou a interpretar que não era hoje, que hoje era o que Cristo dizia, mas não que Cristo o levaria ao paraíso. Ou seja, esse tipo de manipulação semântica que contraria 2000 anos de história. Ou seja, nós esperaríamos 2000 anos de história, desde a época apostólica, desde a época patrística, desde a época medieval, passando pelo Renascimento, pela Reforma, pelo Iluminismo, pelo Romantismo, pelo Liberalismo, pelo que raio que o parta, para depois chegarmos à conclusão em 2023 que todo mundo estava errado e que só a seita adventista e o Rodrigo Silva estavam certos. Ora, pelo amor de Deus, isso é subestimar demais a nossa inteligência. Eu não acho o Rodrigo Silva uma pessoa tão preparada assim. Ele não é uma pessoa burra, mas ele é uma pessoa que tem deficiências sim no âmbito do conhecimento. E as deficiências são visíveis para quem estuda de fato a história da igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas também que estudam a patrística e estão me ouvindo agora vão concordar comigo. E que na verdade essa pecha do arqueólogo, como do estudioso acadêmico, me parece muitas vezes mais um argumento de apelo à autoridade do que outra coisa. E nesse aspecto, os adventistas são mestres nisso. Por quê? Qual é a penca de teólogos adventistas que realmente essa seita produziu de uma forma que possa, sei lá, suplantar um São Tomás de Aquino, que possa suplantar um Agostinho, que possa suplantar qualquer coisa que a Igreja Católica produziu? É nada, é um alfinete. O adventismo não tem nada de produção intelectual do ponto de vista teológico, histórico, que seja significativo. A Ellen White é uma mulher completamente irrelevante fora da seita adventista. Muita gente vai dizer assim, por que você chama o adventista de seita? Porque é seita, até para os protestantes é considerado seita. Então, meus amigos, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Então, um grande abraço.